Oi, tudo bem? Nós vamos hoje ter a nossa terceira aula sobre competência e nessa nossa terceira aula de competência o nosso enfoque é abordar as exceções à regra geral da competência territorial. Mas claro que para que a gente consiga estabelecer e compreender as exceções, nós não podemos perder de vista a regra da competência interna territorial. Então vamos recordá-la. Veja, nas aulas passadas nós vimos que quando eu já tenho definido como critério de que a competência, a ação deve ser proposta na justiça brasileira, porque a competência é da justiça brasileira, nós precisamos definir em que lugar dentro da jurisdição nacional, dentro do território nacional, será proposta a ação. Até a aula passada nós definimos que a regra geral ela nos permite resumir que a ação ela deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Então, sendo ações pessoais ou reais sobre bens móveis, eu vou propor no domicílio do réu, onde o réu tem domicílio. Se efetivamente for uma ação real sobre bem imóvel, onde eu vou discutir a propriedade do imóvel, o usufruto, o uso, aí nós vamos propor onde o imóvel está situado, onde o imóvel está localizado. Certo? Foi isso que nós vimos e é bem facinho. Então, regra geral, a mais básica de todas é que a ação deve ser proposta no foro de domicílio do réu, exceto tratando-se de ação sobre imóvel, porque aí a ação vai ser proposta no local em que o imóvel está situado. Daí você, se pegar lá no seu material de apoio para acompanhar, fica mais fácil para a gente seguir a ordem. A primeira exceção a essa competência, ela acontece quando a ação é uma ação em que envolve herança, é uma ação de inventário, é uma ação de partilha de bens deixados pelo morto. Veja, as ações de inventário e partilha, elas devem ser propostas no último domicílio do autor da herança. Mas veja, o autor da herança não é o autor da ação. Autor da herança é aquele que deu início à herança. Quem dá início à abertura da herança é o morto. Então, obviamente, o que o legislador pensou foi a propositura da ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo morto, ela deve acontecer no último domicílio do morto antes de morrer, Até porque, obviamente, pelo amor de Deus, não estamos numa fase boa de falar disso, mas de qualquer maneira, veja, depois que efetivamente ocorre a morte e o fim da personalidade civil, também desaparece o domicílio. Então, obviamente, o lugar em que a ação tem que ser proposta é o último domicílio no Brasil em que o morto era domiciliado. Fácil. Então, ok, morreu alguém lá da sua família, e isso não é um desejo, nem uma praga, nem nada, é apenas um exemplo. Morreu alguém da sua família, e aí você quer propor a ação de inventário e partilha, é só você observar onde foi o último lugar em que esta pessoa que faleceu, ela era domiciliada, e a ação de inventário e partilha, ela deve ser proposta nesta localidade, mesmo que os bens que integram a herança não estejam localizados nesta comarca, ok? Então o primeiro critério da regra é: o morto possuía domicílio conhecido no Brasil antes de morrer? Sim. Então a ação vai ser proposta nesta comarca onde ele era domiciliado. Tranquilo? Facinho. Mas veja, existem algumas circunstâncias em que o morto ele não possuía um domicílio certo. O domicílio dele era incerto. Ou até, para piorar, eu posso obviamente ter uma pessoa que deixou bens a serem inventariados no Brasil, deixou uma fazenda no Brasil, ele tem bens situados no Brasil, mas cujo último domicílio não foi no Brasil. Ele pode até ser brasileiro, mas não estava domiciliado no Brasil. Nesta hipótese em que o autor da herança, que é o morto, o de cujos, que ele não tenha um domicílio certo no Brasil, conhecido como sendo o seu último domicílio, a ação ela será proposta no Brasil, porque os bens a serem inventariados estão no Brasil. Mas como o último domicílio do morto não era no Brasil, então elas devem ser propostas no local em que estejam os bens imóveis a serem inventariados que tenham ficado aqui no Brasil. Fácil. Então,
O morto tinha domicílio no Brasil? Sim. Ele é conhecido? Sim. Devo proporção no domicílio, no último domicílio do morto. O morto deixou bens no Brasil, mas não tinha domicílio no Brasil? Devo proporção no local em que estejam os bens imóveis. Obviamente, se tiver mais de um imóvel em mais de uma localidade diferente, quem vai propor a ação de inventário e partilha pode escolher qualquer uma dessas localidades para propor ação. É o mesmo critério que a gente usa sempre quando tem uma multiplicidade de locais em que a ação pode ser proposta. Mas ainda temos que trabalhar com uma terceira possibilidade. Existe a possibilidade de que o morto tenha deixado bens no Brasil, mas que o seu último domicílio não tenha sido no Brasil e que os bens que ele tenha deixado sejam bens não imóveis. Ele pode ter deixado móveis semoventes, pode ter deixado ações, ele pode ter deixado uma perua Kombi, ele pode ter deixado um armário de aço Itatiaia em péssimo estado de conservação, 3 vacas, então vacas no plural, quando grava tem que falar o plural certinho. Então ele pode ter deixado 3 animais. E aí, se ele deixou bens que não são imóveis, eu não posso seguir o critério anterior. Então veja, se morreu, tem bens no Brasil, mas não tinha como último domicílio uma cidade no Brasil, e se os bens deixados não são imóveis, são móveis ou semoventes, eu então devo propor ação em qualquer comarca onde se localize qualquer dos bens deixados pelo morto. Ok? Fácil, tranquilo. Esta é a primeira exceção. Veja que ela é diferente da regra. Na regra a gente propõe a ação no domicílio do réu. Nestas circunstâncias, nós não vamos propor a ação no domicílio do réu. Nós vamos propor no último domicílio do morto, ou no local em que esteja o bem imóvel deixado pelo morto, ou, na falta de imóvel e de último domicílio, em uma das cidades e uma das comarcas onde o de cujos o morto ele tenha deixado qualquer bem que deva ser inventariado. Tranquilo? Facinho. A segunda exceção, ela acontece, eu quero que você preste bastante atenção e anote aí de verde e limão, porque vai cair na prova, aí depois você vai reclamar que eu não avisei. Quando o réu é incapaz, a ação deve ser proposta não no domicílio do réu, mas sim no domicílio do seu representante ou do seu assistente legal. Evidentemente, o mais comum na vida prática toda que nós temos é que o incapaz, ele acaba quase sempre sendo domiciliado junto com o seu representante ou assistente legal. Mas essa não é uma obrigatoriedade da lei. Você pode, por exemplo, se tornar curador da sua avó. Imagine que a sua avó ela seja acometida por uma doença mental grave, ainda transitória, e ela está sem o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil. Você, então, será nomeado curador da sua avó. Você, como curador da sua avó, precisa mudar para a casa dela? Não. Não é um requisito da lei que more junto com sua avó para que você possa exercer a curatela da sua avó. Isso não é um requisito previsto e nem estabelecido como obrigatório pela lei. Então, veja o que o legislador pensou. Imagine que nessa circunstância você seja domiciliado na comarca de Mirassol e a sua avó, que é demente, portadora de uma doença mental, ela resida e tenha domicílio em São José do Rio Preto. Você entra com o pedido de interdição da sua avó, é nomeado o curador dela, mas continua morando e sendo domiciliado na sua casa em Mirassol. E a sua avó continua morando e sendo domiciliada aqui na casa dela, sendo cuidada pelos cuidadores, aqui em São José do Rio Preto. Nesta circunstância, se eu pretendo propor uma ação contra a sua avó, que é incapaz, eu devo propor em São José do Rio Preto, onde é o domicílio dela, ou devo propor em Mirassol, onde é o seu domicílio? A resposta correta é que eu devo propor em Mirassol, onde é o seu domicílio, porque quando o réu é incapaz, a ação proposta contra ele não deve ser proposta no domicílio do incapaz, mas sim no domicílio do seu representante ou do seu assistente legal. Por que isso tão simples, tão fácil vai cair na prova? Porque veja, esta exceção ela só se aplica nas hipóteses em que o réu seja incapaz.
Se quem é incapaz é o autor da herança, oh meu Deus, é o autor da ação, isso pode acontecer, concorda comigo? O autor da ação pode ser incapaz. A sua avó, que você interditou e da qual você é curador, ela pode pretender propor uma ação judicial. Ela pode, sei lá, ela quer propor uma ação de cobrança contra alguém que ficou devendo para ela lá, que assinou uma nota promissória. Se a sua avó, incapaz, é autora da ação, ela deve propor a ação onde? Veja, a exceção é: se o réu é incapaz, a ação é proposta no domicílio do seu representante legal, o assistente. Se o autor da ação é incapaz, não há exceção. Então a gente aplica a regra. Se o autor da ação é incapaz, ele vai propor a ação representado ou assistido por você, mas a ação deve ser proposta no domicílio do réu, ok? Então a exceção só se aplica para a hipótese em que o réu é incapaz. Na hipótese em que o autor é incapaz, não se aplica a exceção. E toda vez que não se aplica a exceção, a gente volta para a regra. E lá na regra está descrito que o local em que a ação deve ser proposta, como regra, é o domicílio do réu. Tranquilo? A terceira e a quarta exceções, a terceira e a quarta situações, elas são muito similares e muito parecidas. O legislador ele pensou o seguinte: existem algumas ações em que a União, os estados ou o Distrito Federal, eles serão partes, seja como autores de ações, como réus de ações, ou até intervindo, porque possui algum tipo de interesse público dentro do processo. Essas ações em que eu tenho a União como autora da ação, o Estado como autor, ou a União como ré, o Estado ou o Distrito Federal como réus. Imagine, você pode fazer isso facilmente. Amanhã você pode querer propor uma ação contra a União, contra o Estado ou contra o Distrito Federal, pedindo, sei lá, o fornecimento de um medicamento, porque você precisa tomar e ele não está disponível na rede pública de saúde. Você pode entrar com um pedido de benefício previdenciário contra um órgão da União. Você pode propor uma ação contra a União porque numa rodovia federal tinha um buraco, você estourou um pneu do seu carro e sua família morreu depois do capotamento carbonizado. Enfim, nós podemos ter várias ações em que a União, o Estado ou o Distrito Federal figurem como partes ou intervenientes no processo. Nessas ações, veja, o legislador ele quis trazer uma exceção, mas com uma norma bastante flexível. Ele pensou que ele devia facilitar, e é isso que ele tenta fazer a todo custo dentro dessa terceira e dessa quarta exceção. Ele tenta flexibilizar e facilitar o acesso do cidadão ao poder judiciário, e não da União, do Estado ou do Distrito Federal, porque ele entende que a União, o Estado e o Distrito Federal já conseguem facilmente acessar o poder judiciário, que afinal de contas eles têm procuradores, e esses procuradores federais, estaduais ou distritais, eles podem facilmente acessar o poder judiciário como representantes da União, dos estados ou do Distrito Federal. Então veja o que ele fez. Ele colocou assim: olha, se você vai propor uma ação contra a União, ela é proposta no domicílio do autor, porque você é o autor. Se você vai propor uma ação contra o Estado, a ação é proposta no domicílio do autor, porque você é o autor. Se a União vai propor uma ação contra você, ou o Estado vai propor uma ação contra você, a ação deve ser proposta no domicílio do réu. Por quê? Porque o cidadão é réu. Ou ainda, ele traz opções. Você pode propor a ação no local em que o ato ou fato aconteceu, no lugar em que a obrigação deve ser adimplida, no foro de situação da coisa, ou até na capital do Estado ou na capital da União, do ente federado, que é Brasília. Então veja, ele traz uma flexibilidade. É como se ele dissesse: cidadão, escolha o que é mais fácil para você. É mais fácil propor no domicílio, no seu próprio domicílio? Proponha. É mais fácil propor no local em que o ato ou o fato ocorreu? Faça isso. É mais fácil propor no foro em que a coisa, o imóvel, imagina, você vai discutir um imposto territorial rural com a União.
Posso fazer isso onde fica a fazenda, que é lá em Araxá, em Minas Gerais? Pode. Então fica a seu livre critério essa escolha dentre as diversas possibilidades que foram trazidas pelo legislador e com uma motivação muito lógica, que é facilitar o acesso do jurisdicionado, de nós cidadãos, ao Poder Judiciário. Fácil, não é? Eu acho a norma mais simples, a mais flexível de todas, portanto a mais fácil. Temos que ficar atentos que as ações de divórcio, de anulação de casamento, as ações por equiparação de reconhecimento e dissolução de união estável, elas sofreram uma alteração muito significativa dentro do novo Código de Processo Civil. Entenda por quê, e nós vamos demorar um pouquinho nisso para que você possa compreender historicamente como nós chegamos até aqui. Em 1916, quando o Código Civil anterior estava em vigor, entrou em vigor lá atrás, século, há muito tempo atrás, a mulher casada, ela era considerada em 1916 um ser relativamente incapaz. Veja você, há 104 anos atrás, a mulher casada, ela era considerada relativamente incapaz, ela não tinha capacidade plena. Ah, professor, mas isso já faz 100 anos? Não, isso durou até a Constituição Federal de 1988, esses dias. E o Código Civil estava em vigor de 1916 até 1988. Quer dizer, na verdade ele ficou em vigor até 2013. Mas aí em 88, a Constituição Federal, ela estabeleceu que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e que marido e esposa, eles igualmente dirigem a sociedade conjugal, correto? Veja, a sua avó, muito provavelmente, até essa época, ela não tinha SIC. O SIC atualmente é o CPF, o cadastro de pessoa física, hoje o CPF, ele era um documento chamado SIC, que era Cadastro Individual do Contribuinte. Se você perguntar para sua avó, quando alguém pedia o SIC dela, ela passava o número do SIC do seu avô, porque eles eram casados, e como a sua avó era uma pessoa que não tinha capacidade plena, porque o Código Civil de 16 dizia que porque ela era casada, ela era relativamente incapaz, ela não tinha capacidade, ela passava o SIC do seu avô, e o seu avô tinha que assinar coisas com ela, por ela e junto com ela, porque ela era incapaz. A Constituição de 88 iguala homens e mulheres e marido e esposa dentro da sociedade conjugal. Por que eu estou te contando isso? Porque em 1973 é que foi criado o Código de Processo Civil, que vigorou até agora em 2016. Então veja, lá em 73, quando o Código de Processo Civil ele entrou em vigor, o que a gente tinha como norma de direito material em vigor era o Código Civil de 1916. Então, em 73, quando o Código de Processo Civil anterior entrou em vigor, a mulher casada era considerada um ser relativamente incapaz. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Código de Processo Civil de 73, ele estabeleceu que a mulher, ela tinha foro privilegiado, com I, pelo amor de Deus, foro privilegiado nas ações de divórcio, nas ações na época era chamado de desquite, Então, nas ações de divórcio, nas ações de desquite, de separação, essas ações, elas sempre seriam propostas no foro de domicílio da mulher, porque a mulher tinha foro privilegiado, porque ela era considerada relativamente incapaz naquela época. Com a Constituição de 88, com a igualdade entre homens e mulheres estabelecida na nossa Carta Magna, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 16, nós não podíamos manter uma regra de competência determinando que a ação de divórcio, de separação, de dissolução de união estável fossem propostas no foro de domicílio da mulher, porque primeiro ela não é mais considerada, há muito tempo aliás,
relativamente incapaz. E segundo, porque eu tinha que obedecer à Constituição Federal, que estabelecia desde 88 que homens e mulheres são iguais dentro da sociedade conjugal. E se são iguais na sociedade conjugal, ele precisava estabelecer outros critérios para delimitar e definir a competência de onde essas ações deveriam ser propostas. Então o que ele fez? Ele estabeleceu, dentro do artigo 53 do atual Código de Processo Civil, ele estabeleceu regras bastante simples, dizendo o seguinte: olha, a ação de divórcio, de separação ou de dissolução de união estável, ela não vai mais levar em consideração os cônjuges, os companheiros. Ela vai levar em consideração como critério primeiro a pessoa dos filhos. Então ele pensou assim: olha, a ação deve ser proposta, você vai entrar com a ação de divórcio? Sim. Onde propor a ação de divórcio? Você deve propô-la no foro de domicílio, no lugar em que esteja domiciliado aquele dos cônjuges que for o guardião, que tiver a guarda dos filhos ou do filho incapaz. Então, legal, não vou propor a ação de divórcio. O que eu tenho que verificar como primeiro critério é qual dos cônjuges está com a guarda dos filhos. É a mulher. Se é a mulher que está com a guarda dos filhos, então a ação de divórcio, não importa se é ela que vai propor a ação de divórcio como autora ou se é o marido que vai propor a ação como autor. A ação deve ser proposta no foro do domicílio da mulher. Porque ela é mulher? Não, porque ela está com a guarda dos filhos incapazes. E se fosse o inverso, professor? Mesma coisa. Se fosse o marido, quem estiver, o pai, que estivesse com a guarda dos filhos, a ação deveria ser proposta no foro de domicílio do marido, do homem, ok? Facinho. Agora, e se não tem filhos incapazes? E se não tem filhos? E se quem está com a guarda dos filhos é a avó? E se os dois têm guarda compartilhada dos filhos, professor, como é que faz? E se a guarda é aninhada? E se não existe um dos cônjuges definido como guardião do filho ou dos filhos incapazes? Vale essa regra? Vale esse critério? Não. Então funciona assim. A primeira coisa que eu pergunto é: um dos cônjuges está com a guarda dos filhos? Exclusivamente ele? Sim. Então é nesse local que a ação de divórcio, de anulação de casamento, separação, de reconhecimento e dissolução de união estável deve ser proposta. Mas se a minha pergunta é esta e a resposta é qualquer outra, nós vamos para um segundo critério de exceção de competência. Se não há um dos cônjuges exclusivamente com a guarda dos filhos, a ação de divórcio ela tem que ser proposta, então, no último domicílio que o casal tenha tido.